Bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Eu tenho fé, eu tenho essa mania de ter fé. Fé, menina. Eu tenho essa mania de olhar adiante. Tabajara, um toque de cultura. Mas eu sei que também posso vacilar. Mas nada que me faça dar um passo atrás. 13h58, aqui na Tabajara, hoje 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Dia Internacional da Síndrome de Down e Dia Internacional da Floresta. Começamos mais um programa Alô Comunidade Especial Mulheres. Boa tarde. Neste dia nublado, aliás, chuvoso, que aqui vos fala, Fabiana Veloso e Mabel Dias, iremos entrevistar a psicóloga especialista em saúde mental, feminista e multiplicadora de ideias do CDD. Católicas pelo Direito de Decidir, Vilma Vaz. Além da entrevista, teremos também notícias, músicas e uma sonora com Eleonora Pereira, do Movimento Nacional Mães pela Igualdade, feita por Dalma Oliveira durante o Encontro Nordestino pelo Direito à Comunicação, que aconteceu no final de semana passada. Eu tenho essa mania de ter fé. Bom dia, Mabel Dias. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos e todas os ouvintes da Tabajara AM. Neste sábado, dia 21 de março de 2015. E como Fabiana falou, né, este é um programa voluntário que nós estamos apresentando até o final do mês de março, até o dia 28, programa de número 186. E nós vamos entrevistar Vilma Vaz, que é feminista, integrante da Rede de Mulheres aqui de João Pessoa e também de Católicas pelo Direito de Decidir, psicóloga. Ela vai conversar conosco sobre o programa nacional de atenção integral à saúde da mulher e também sobre a legalização, a descriminalização do aborto, que é um tema ainda bastante delicado aqui no Brasil, mas que é uma exigência porque é uma questão de saúde pública, mas que por envolver a religião ainda é bastante polêmico, ainda causa bastante muitas opiniões controversas. Fabiana, este programa é a realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. Neste mês de março, a produção e a apresentação é de Fabiana Veloso e de Mabel Dias. Dalmo Oliveira, Beto Palhano e Fábio Mozart nas locuções do programa Alô Comunidade. Na verdade, agora estamos no especial, né? Mas Beto Palhano e Dalma Oliveira e Fábio Mozart estarão nos outros. Exatamente, especialmente nesse mês de março. Nas reportagens externas, Evânio Teixeira, Dalma Oliveira. E ainda nas reportagens externas, Evânio Teixeira, na técnica de áudio, Maurício, Beto Lucas e Ivan Machado. Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussum Magro, Rádio Voz Popular da comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida,
Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora de Gurinhém, Rádio Web Porto do Capim. E você ainda pode nos seguir através do Twitter, @AlôComunidadePB. Temos ainda as difusoras, a difusora de Caldas Brandão e a Rádio Central de Gurinhém também nos retransmite. Também através dos sites, você pode acompanhar o Alô Comunidade no site diretodossanhauá.com.br, radiozumbi.jp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, Rádio Porto do Capim.com.br, ou interagir conosco ao vivo através dos telefones 3214-7796, 3214-7796, 3214-7797 e 3218-7928. Muito bem, Fabiana, vamos agora para as notas, para as notícias dessa semana. Podemos começar? Comece por aqui, exigência do diploma de jornalista. Volta à pauta no plenário na terça-feira. Ou seja, semana passada, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 09, que restabelece a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão, voltou à pauta de debates na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, incluiu a proposta na pauta do plenário na terça-feira passada. A proposta, que foi aprovada por comissão especial em julho de 2010 e desde então aguarda a votação pelo plenário, divide opiniões dentro do próprio setor. Ela precisa de 308 votos favoráveis para ser aprovada em 2 turnos. Para Paulo Pimenta, que é deputado pelo PT do Rio Grande do Sul, a proposta é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal de 2009, que revogou a exigência do diploma de jornalismo como requisito para o exercício da profissão. O STF considerou inconstitucional o Decreto-Lei 972/69, que exige a formação de nível superior específica para a prática do jornalismo. De acordo com o Supremo, a exigência do diploma vai contra a liberdade de expressão prevista na Constituição. Para o deputado Paulo Pimenta, a imprensa não reduziu seu monopólio, novos protagonistas não tiveram a oportunidade de ter mais espaço. O que aconteceu foi a precarização da formação dos profissionais e das relações de trabalho, muitas vezes com efeitos práticos na questão salarial. Concordo totalmente com o deputado Paulo Pimenta, do PT, que fala em precarização do trabalho dos jornalistas. A gente vê aí salários não sendo respeitados, muitos jornalistas sendo demitidos também, não conseguindo exercer a profissão. E muitas pessoas, que não são formadas em jornalismo, a gente passa 4 anos ou mais estudando, não consegue fazer valer, a sua profissão, não consegue colocar em prática isso, principalmente em cidades pequenas, onde existe sim uma dificuldade de você exercer sua profissão. E dessa forma, a Câmara dos Deputados dá uma resposta para que a exigência do diploma volte a valer para todos os jornalistas, não é isso, Fabiana? É isso, Mabel. Tenho aqui uma notícia do Fernando Paulino, nosso amigo jornalista Fernando Paulino, do Rio de Janeiro. Federal vai chamar para depor quem discrimina nordestinos na internet. A Polícia Federal vai chamar para depor nos próximos dias diversas pessoas que, nos últimos meses, se utilizaram das redes sociais para discriminar nordestinos. Até agora, o Ministério Público Federal já identificou mais de 100 pessoas responsáveis por publicações e ofensas contra nordestinos após o resultado das eleições presidenciais de outubro passado. A jornalista Débora Albuquerque Chalem, por exemplo, de São Paulo, gravou um depoimento no qual chamava de miseráveis, imbecis e burros aqueles que votaram em Dilma Rousseff. Já o deputado estadual Coronel Paulo Telhada, do PSDB de São Paulo, defendeu na internet a independência da região sudeste do Brasil. Chegou a hora de São Paulo
se separar do resto do país, postou no Facebook, desencadeando um movimento separatista virtual com críticas ao povo nordestino. A publicação de mensagens discriminatórias, mesmo em redes sociais, é passível de punição. Mabel. Ok, Fabiana. Outra notícia que trazemos aqui neste sábado, de bastante chuva, né, em João Pessoa, é que o projeto que regulamenta os direitos das trabalhadoras domésticas foi aprovado na última terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar 302/2013 do Senado, que regulamenta os direitos e deveres do empregado doméstico, como seguro-desemprego, conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pagamento de horas extras, adicional de trabalho e seguro contra acidentes de trabalho. Esses direitos foram concedidos pela Emenda Constitucional 72. O texto aprovado é uma emenda substitutiva da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que considera empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua em residências por mais de 2 dias na semana. A carga de trabalho é fixada em 44 horas semanais e 8 horas diárias. Para a deputada, a aprovação do projeto coloca os empregados domésticos mais perto de terem seus direitos igualados aos dos outros trabalhadores. De acordo com o texto, um acordo escrito entre empregado e patrão poderá prever a compensação de horas trabalhadas a mais em até 3 meses por meio da diminuição da jornada, respeitada a soma das jornadas semanais desse período. Se as horas extras, no máximo de 2 horas, de 2 por dia, não forem compensadas, dessa forma e nesse prazo, o empregador terá de pagar o valor da hora adicional mais 50%. Ao contrário da versão aprovada na Comissão Mista de Regulamentação da Constituição e pelo Senado, o contrato de trabalho de regime parcial de 25 horas semanais não poderá ser usado. A redação aprovada acolhe a Convenção 182/99 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e proíbe o trabalho doméstico de menor de 18 anos. Fabiana, é uma conquista, né, para as trabalhadoras domésticas. Pois é, as trabalhadoras domésticas, elas têm um histórico de luta bem antigo, né? São trabalhadoras antigas e viviam quase num estado de semi-escravidão, muitas vezes, né? Não recebiam seus direitos, né? Trabalhavam, no final eram demitidas e não recebiam nada, nem o fundo de garantia, que é o mínimo que um trabalhador comum receberia normalmente. Então, e muitas vezes passam dos seus horários de trabalho, fazem extras e tal, e isso não são computadas. Então, realmente merecem essa conquista trabalhista. Bom, Mabel, eu fiz um apanhado aqui de da taxa de homicídio por 100 mil mulheres no Brasil em unidades da Federação Brasileira. A gente tem comentado, eu acho que foi no primeiro programa, sobre a questão da violência, né? Sim. E a gente não apresentou ainda esses dados, eu só encontrei uns dados de 2009, 2011, do IPEA, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia, não mudou muito disso. Você conhece alguma coisa mais recente desses dados? Não, acho que não saiu, né? Acredito que não, pelo IPEA não. Então, mortes por estado, a região Nordeste, Centro-Oeste e Norte apresentam as taxas de feminicídio mais elevadas, respectivamente. Então, como eu falei, Nordeste realmente tem um feminicídio alto, é um reflexo do machismo na região Nordeste, né? Então, é 6,9, 6,86, 6 e 6,42 óbitos por 100 mil mulheres. Os estados com as maiores taxas foram Espírito Santo, os estados, né? Foram o Espírito Santo, 11,24, Bahia, 9,09, Alagoas, 8,4, Roraima 8,51 e Pernambuco 7,81. Por sua vez, taxas mais baixas foram observadas nos estados do Piauí, que eu não sabia que Piauí tinha taxas baixas de feminicídio, né? 2,71, Santa Catarina 3,28 e São Paulo 3,74. Bom, aí tem uma questão de idade e raça, né? Segundo o estudo, mulheres jovens foram as principais vítimas. 31% estavam na faixa etária de 20 a 29 anos e 20% de 30 a 39 anos. Mais da metade dos óbitos, 54%, foram de mulheres de 30
a 39 anos. No Brasil, 61% dos óbitos foram de mulheres negras, com 61%, que foram as principais vítimas em todas as regiões, exceto na região sul. Merece destaque elevado a proporção de óbitos de mulheres negras nas regiões Nordeste, com 87%, Norte, com 83% e Centro-Oeste, com 58%. Mabel. Ok, Fabiane, a gente já conta aqui nos estúdios com a presença de Vilma Vaz, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e integrante de Católicas, multiplicadora de Católicas pelo Direito de Decidir, em João Pessoa. Boa tarde, Vilma, seja bem-vinda ao Alô Comunidade neste sábado de intensa chuva aqui em João Pessoa. Boa tarde, Mabel, boa tarde, Fabiana, e boa tarde, público que nos escuta. É um prazer estar aqui, não é? Apesar da chuva, mas esse é o nosso compromisso com nós mulheres, com nossa luta, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece a sua presença, né, no dia hoje que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, também o Dia de Luta pelas pessoas com síndrome de Down, Dia Internacional da Poesia, e no Dia Internacional da Poesia, o aniversário de Lau Siqueira, poeta, e de Jário César também, dois poetas daqui, né, da Paraíba. Lau Siqueira, nascido em Porto Alegre, mas que é mais paraibano do que porto-alegrense, também é aniversário dele hoje. Eu pensei que o Dia Internacional tinha sido dia 14, sábado passado a gente chegou a anunciar o Dia Nacional. O Dia Nacional, e esse hoje é o Dia Internacional, sim. Pois é, então, como hoje é o dia de combate, né, dia 21, dia de combate à discriminação racial, eu tenho aqui um texto que enfoca um pouco a questão da saúde das mulheres negras, né? Tem o racismo institucional e seus prejuízos para a mulher negra. O texto de Pierre Garcia, publicado no Observatório de Favelas.org.br. Inúmeras pesquisas confirmam as dificuldades que implicam ser uma mulher negra no Brasil. Elas ganham menos, são maioria entre as que sofrem violência sexual e doméstica. São mais maltratadas no atendimento público de saúde e também são as maiores vítimas de homicídio. 1 em cada 4 mulheres que deram à luz em hospitais públicos ou privados relatou algum tipo de agressão no parto. Os dados do estudo Mulheres Brasileiras e Gêneros nos Espaços Público e Privado mostram em escala nacional a incidência dos maus-tratos contra parturientes. Xingamentos, recusa em oferecer algum alívio para a dor, realização de exames dolorosos e contraindicados, além de ironias, gritos e tratamentos grosseiros com viés discriminatório quanto à classe social ou à cor de pele foram apontados como tipos de maus-tratos sofridos por quem deu à luz nos hospitais públicos privados. O racismo como determinante social de saúde também é uma pesquisa que comprova que as condições sociais influenciam diretamente a saúde. A maior parte das doenças, assim como as desigualdades, acontece por conta das condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham, envelhecem. Os chamados DSS, determinantes sociais de saúde. São vários os fatores sociais que influenciam a saúde das pessoas e os mais importantes são aqueles que geram estratificação social, como a discriminação de renda, o sexismo e o racismo. O artigo de Emanuele Freitas e Enilda Rosendo do Nascimento, Mulheres Negras e Brancas e os níveis de acesso aos serviços preventivos de saúde, uma análise sobre as desigualdades demonstra como o racismo institucional é um fator determinante no acesso aos serviços de saúde, principalmente para as mulheres negras que sofrem com o impacto das desigualdades de gênero e raça.
Os resultados revelam que, para o nível de acesso considerado bom, as mulheres brancas representam 15,4%, enquanto as negras respondem por 7,9%. O estudo demonstrou que as desigualdades raciais e o racismo institucional são barreiras no acesso aos serviços preventivos de saúde para as mulheres negras. É isso, Mabel. É um dado que a gente já tinha noção, a gente pegou agora alguns números, né? E o tema também passa um pouco por isso, né, Vilma? Fabiana, você traz uma questão que hoje já se discute, que é a violência obstétrica, não é? Que é a violência que na hora do parto, por exemplo, a mulher ela percebe que não vai conseguir parir aquela criança, que aquela gravidez, aquele parto está diferente do outro, mas a equipe, que também tem uma meta a cumprir do Ministério da Saúde, ela se segura na história de esperar que a mulher, né, entre no processo e que venha ter essa criança naturalmente, de parto natural. Porém, muitas vezes isso não ocorre, porque de fato ela não tem passagem. Isso é uma das violências obstétricas, além daquela que você já falou aqui, dos maus tratos na hora do parto, de dizer absurdos, né? Embucha quem pode, né? Que a gente escuta, assim, embucha quem pode. Não, todo mundo tem o seu aparelho reprodutor para gerar, não é? Para reproduzir. Porém, as condições sociais que você traz aí também nessa fala e nesse estudo, ela também não é uma variável da vida do sujeito, principalmente de nós mulheres. Quando a gente fala em saúde da mulher, a gente sabe que nós mulheres somos cuidadoras por excelência. Porém, nós cuidamos da saúde dos outros e não cuidamos da nossa. Não é? E aí, quem vai cuidar da nossa? Primeiro a gente cuida da saúde da nossa família, dos filhos, do marido, até das vizinhas. E aí o nosso corpo vai pagando um preço pela questão da somatização dessa sobrecarga de trabalho. Porque até mesmo essa condição social que você traz nesse texto aí, não é? Se eu tenho uma dupla, tripla jornada de trabalho, é claro que eu vou adoecer mais do que aquela que não tem essa tripla jornada de trabalho. Como é que eu vou repor minhas energias? Eu trabalho em 2 lugares fora, eu dou 60 horas semanais, porque eu dou 30 horas num canto, dou 30 horas no outro. Então, eu trabalho 60 horas semanais e quando eu chego em casa, eu tenho que trabalhar de novo. Então, o trabalho doméstico, que não é reconhecido como trabalho, não é? Mas aí soma-se a minha carga de trabalho semanal com minha carga de trabalho doméstico, que aí vem orientação para as crianças no campo da educação, até mesmo as tarefas domésticas. Somos nós que ficamos fiscalizando os cadernos, os livros dos nossos filhos, que ficamos em cima cobrando o estudo, cobrando as metas que eles têm que cumprir. Somos nós que levamos para os hospitais, enfim, né? Somos nós que alimentamos, somos nós que lavamos as roupas deles, engomamos, vestimos, fazemos a comida e fazemos tudo. Então, se a gente pegar uma mulher de classe alta, por exemplo, ela não lava a roupa, ela não faz a comida, ela trabalha fora, claro, mas quando ela chega em casa ela vai descansar, porque tem alguém que vai, o terceirizado vai fazer essa parte que eu faço, que eu não terceirizo nada. Então, que hora essa mulher repõe essas energias? Pois é, Vilma, vale salientar que tudo isso é sempre piorado quando se trata de uma mulher negra, é o que o nosso texto está colocando, porque passa pela questão, além desse parto doloroso, que muitas vezes acomete até mortes para a criança ou para a mãe, ou ambos, ela passa pela questão do racismo institucional, né? Exatamente. Olha, Mabel e Vilma, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, cerca de 80% dos atendimentos e internações de pacientes negros no Brasil se concentram no Sistema Único de Saúde, SUS. O baixo índice de assistência à população negra também é explícito na porcentagem de mulheres negras de 25 anos
ou mais que nunca fizeram exames de mama na vida. São 46,3% contra 28,7% de mulheres brancas. Então, o risco de uma mulher grávida morrer em consequência de causas maternas é 2,5 a 8 vezes maior se comparado aos riscos apresentados num país desenvolvido. Estes são alguns dos dados que refletem os impactos do racismo na área da saúde e a situação de desvantagem da população negra no acesso ao SUS. Vilma. Isso. Inclusive, o SUS, rapidinho, Vilma, tem uma campanha, né, chamada SUS Sem Racismo, que diz que 27% das mulheres negras, apenas 27% das mulheres negras tiveram acompanhamento durante o parto, né, durante uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Saúde, e dessa pesquisa resultou nessa campanha. Ao contrário, mulheres brancas receberam 46,2% de acompanhamento. 62,5% das mulheres negras receberam orientações sobre a importância do aleitamento materno, e preteridas em favor de 77% das mulheres brancas. Outro dado também preocupante é que a campanha mostra que as mulheres negras costumam receber, em média, menos tempo de atendimento médico que mulheres brancas, e que compõem 60% das vítimas da mortalidade materna no Brasil. Quer dizer, só corrobora, né, o que Fabiana falou, o que você falou também, e é um dos pontos que a gente vai tratar no segundo bloco, na entrevista com você, justamente o que o SUS, através dessas campanhas, o que é que pode estar fazendo para combater esse tipo de ação, né? Esse tipo de atitude racista, aliás, de racismo, né? De preconceito. Primeiro, assim, eu acho que a gente, até mesmo antes de tratar o preconceito, a gente voltar um pouco à questão do Humaniza SUS, porque até hoje esse programa, essa política, né, ela não se concretizou. Eu acho que passa por aí. Se você humaniza, quem vai estar à frente dessas questões, quem vai estar no corpo a corpo, no dia a dia das pessoas, se você humaniza, você, ao mesmo tempo que humaniza, você vai trabalhando o preconceito. Que muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho mais preconceito, mas é na ação, é na atitude que o preconceito vai aparecer. Ele não vai aparecer nas palavras. Eu não gosto de você porque você é negra. Não vai aparecer nas palavras, não vai aparecer na minha fala, mas vai aparecer na minha atitude. Não é que é deixar para lá, dar mais, né? É você não levar em conta o sujeito que está na sua frente, né, como sujeito de direito. Acho que é isso que a gente... E o Humaniza SUS, ele aposta nisso, de que você veja o outro como sujeito de direito. Não importa a raça, não é? Não importa isso. Não importa a opção sexual do sujeito. Porque é um sujeito que está precisando de ajuda. Todos nós pagamos impostos, né? Exatamente, nós temos o direito, né? Então. E principalmente agora, nós estamos vivendo um estado de direitos. Não é? Até um certo tempo nas nossas vidas, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não sabíamos o que era isso. Viver os direitos, não é? E aí nós fomos para a rua nos anos 80, nos organizamos e fomos batalhar por isso. Eu lembro perfeitamente em Campina Grande, quando nos anos 80, ainda quando estudante, que a gente começou a discutir o que era SUS, que não existia, né, o que era SUS. Dentro do SUS tinha a perspectiva de implantar uma política para nós mulheres, batalhada por nós mulheres. Nós fomos, nos organizamos e fomos até o Ministério da Saúde e dissemos para ele, olha, existe uma especificidade para nós mulheres, nós queremos que isso seja concretizado. Então era a política de assistência integral à saúde da mulher, que é o PAISME, uma política que surgiu a partir da nossa organização de mulheres de buscar a melhor qualidade de saúde para as mulheres. Porém, hoje, 30 anos depois praticamente, a gente não vê essa política de fato implantada. O primeiro item dessa política é a humanização. E aí a gente vê, não podemos generalizar, também não tem um percentual para estar colocando, mas assim, a partir dos depoimentos das mulheres, que eu sou uma pessoa que escuto, eu sou psicóloga e eu escuto muitas mulheres, então a gente sabe dos fatos que se ocorrem
com relação a essa desumanização em função do econômico. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, vou dar só um exemplo, estabelece que a cesariana hoje em dia é mais barata do que o parto normal. Por que ele estabeleceu isso? Porque em algum momento na nossa sociedade o parto normal era mais barato que uma cesariana. E aí as mulheres que precisavam de cesariana e parto cesariano sofriam, porque o que tinha que fazer aí é um gerenciamento econômico que está passando pelo controle do corpo das mulheres, de nós mulheres. Que isso é algo que a gente tem que ficar bem atenta sobre o que é controle, não é, e o que é planejamento. 14 horas e 27 minutos, a gente tem uma sonora de Dalma Oliveira para colocar depois. Agora a gente vai ter o intervalo comercial. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. As monstrinhas mais queridas da TV chegam pela primeira vez em João Pessoa, direto de São Paulo. Monster High. Domingo 29 de março, às 17 horas, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural. Um espetáculo recorde de público. Monster High. Dia 29 de março, no Teatro Paulo Pontes. Informações 8888-4845. Apoio Tabajara. Ofertas de arrasar, só o Açaí tem. Azeite extra virgem La Espanhola, R$ 8,90 o vidro de 500 ml. Água sanitária IP 1,59 frasco de 1 litro. Água de coco só coco 4,99 a Tetra Pak de 1 litro. Ofertas válidas para esta sexta e sábado na Rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão, e na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao Carajás Home Center, Campina Grande. Açaí. Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do esporte paraibano. Tabajara, futebol com classe. Você sabia que quase 40% da água tratada na Paraíba são desperdiçados? Toda essa água daria para abastecer Campina Grande e Patos durante um ano. Por isso, feche a torneira enquanto escova os dentes e faz a barba. Ao lavar a louça e a roupa, só abra a torneira no momento de enxaguar. E durante o banho, feche o chuveiro enquanto estiver se ensaboando. Se você não souber usar, vai faltar. Água não se joga fora. Uma campanha da Cagepa, Governo da Paraíba. De 19 a 27 de março, acontece o Circuito do Artesanato Paraibano, na Semana do Artesão. Venha conhecer e adquirir o melhor do artesanato paraibano, nos shoppings Manaíra e Mangabeira, de 19 a 26 de março, em João Pessoa, e dos dias 20 a 27 de março, nos shoppings Meg em João Pessoa e Partage em Campina Grande. Prestigie o Circuito do Artesanato Paraibano, de 19 a 27 de março. Uma promoção do Programa de Artesanato do Governo do Estado. Apoio Tabajara. No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14 horas e 30 minutos aqui na Tabajara AM, João Pessoa, Paraíba. Agora temos finalmente a sonora com Dalma Oliveira, com a Eleonora Pereira, paraibana, fundadora do Movimento Nacional Mães pela Igualdade. São 5 minutos. Bota aí, Maurício. O microfone na mão do povo. Eleonora, como é que surgiu a articulação do movimento aqui em Pernambuco? A articulação do movimento Mães pela Igualdade surgiu após o assassinato do meu filho. Meu filho era gay, foi assassinado em 2010, em outubro de 2010, e em seguida a AULAUT, que é uma instituição internacional formada por homossexuais, me convidou para fazer parte de uma campanha de mães que não tinham vergonha de falar que seu filho era gay. Sim. E eu aceitei, e daí eu comecei a articular outras mães aqui no estado de Pernambuco e outras mães a nível nacional.
Então, Mães pela Igualdade surgiu logo após o assassinato do meu filho. Então surgiu aqui na cidade do Recife, foi? Isso, aqui em Recife. Uhum. Como é que vocês analisam esse evento e qual a visão que vocês têm do impacto da mídia sobre esse tipo de crime e de discriminação? O evento em si, ele vem num momento oportuno, um momento onde a gente está discutindo mesmo a comunicação, a importância da comunicação, para que a gente possa utilizar para poder influenciar nas políticas públicas, né? E a importância nos movimentos sociais é de grande revelia, porque assim, vai nos ajudar a mostrar a temática que está escondida, né? E a forma que algumas mídias, que não são as mídias verdadeiras, né, mídias que garantem direitos humanos, utilizam a forma da homossexualidade, do preconceito, do negro, da mulher, como forma discriminatória, né? E esse é um momento da gente discutir a comunicação na garantia de direitos humanos. Como é que está a articulação do movimento para fazer a interferência, por exemplo, na mídia pública aqui em Pernambuco? Aqui em Pernambuco a gente articula, a gente puxa, a gente está cobrando mesmo que a gente possa, a mídia pública, que ela possa garantir direitos humanos, ela possa vir. É uma discussão, é um diálogo maior que a gente está tendo, não só aqui em Pernambuco, mas em Brasília, em Fortaleza, no Rio, São Paulo, onde a gente tem movimento de mães. Uhum. Recentemente eu soube que houve uma campanha aqui na mídia de uma entidade ligada à Igreja Católica que colocava Pernambuco não quer várias coisas, hein? Pernambuco não quero te ver, homossexualismo, a pornografia, a exploração. Então, eu participei nesse primeiro ato, a gente entrou no Ministério Público, a gente fez uma articulação, né, que hoje surge a campanha, uma campanha do Ministério Público, mas a gente fez essa parceria aqui, a gente estava na frente e, inclusive, nas audiências públicas, assim, me doeu muito em ver utilizar a questão da homossexualidade por pessoas religiosas que não tem nada a ver, que é onde a gente diz que, onde Deus fala pra gente que amar o próximo como a ti mesmo, ele ensina a odiar o homossexual. Uhum. Como é a visão que o movimento tem em relação a essa visão distorcida? Não várias igrejas, né, que condenam o homossexualismo. Como é que vocês analisam essa postura de alguns setores da sociedade que insistem em criminalizar e discriminar a pessoa que faz uma opção de diversidade sexual? Hoje, a homossexualidade, os fundamentalistas, eles vêm muito forte, então eles estimulam o ódio, né? Em cada discurso de ódio de um pastor ou de uma pessoa fundamentalista, de uma religião fundamentalista, tem tanto evangélico como católico, existem os fundamentalistas, né, aqueles que têm uma visão distorcida da Bíblia. Então, essas pessoas, cada discurso de ódio que elas falam, ou no meio de comunicação, e o meio de comunicação estimula muito esse discurso de ódio, então há um assassinato, né? Há um jovem gay, há uma lésbica, há uma transexual, há uma travesti, que é assassinada no estado ou no país. Agora, para os nossos ouvintes, eu queria que você mandasse uma mensagem para os familiares, as mães que têm pessoas na sua família que sofrem esse tipo de discriminação. Qual é o recado que o movimento manda para essas famílias, para essas mães? Só quero dizer que nós que somos mães de homossexuais, de lésbicas, de transexuais, né, nós devemos cada dia mais mostrar o nosso amor pelos nossos filhos, porque os nossos filhos foram gerados por 9 meses, né, eles foram desejados, e esse amor incondicional dessa mãe, ela não pode desistir, ela não pode excluir esse amor, ela tem que amar e amar cada vez mais os seus filhos, mesmo ele dizendo que eu desejo amar a pessoa do mesmo sexo. Ok, obrigado, viu? Parabéns. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14h36. Eu queria mandar um alô especial para o aniversariante de hoje, 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, para o babalorixá e professor de judô Tarumã Rodrigues, que sabe bem o que é racismo, o que é intolerância religiosa. E amanhã será o dia do DJ Marcos Paulo,
Dalma Oliveira, Mabel e Vilma. Marcos Paulo vai estar aniversariando amanhã, e também do músico Kennedy Costa e do radialista Cardivando de Oliveira. Parabéns a vocês. Parabéns a todos. Vamos começar a entrevista agora, Fabiana? Vamos lá, Mabel. Como a gente anunciou, né, a gente tem hoje como entrevistada Vilma Vaz, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e também multiplicadora de católicas pelo direito de decidir. Vilma, primeiramente a gente queria que você falasse sobre o programa de assistência integral à saúde da mulher, que foi criado na década de 80, né, pelo governo federal. O que é esse programa, a que ele se destina, quais são seus objetivos? Na verdade, nos anos 80, isso se configurou enquanto política, né? Política de assistência integral à saúde da mulher, a partir de um movimento que nós mulheres feministas fizemos em busca de melhor qualidade de saúde para as mulheres. E aí, assim, coincidia que nos anos 80, que foi um momento de efervescência dos movimentos sociais, a gente foi para a rua divulgar, a gente foi para os serviços de saúde, a gente foi para as secretarias de saúde divulgar o que era o SUS. Na verdade, nem era SUS, era SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E aí que no final das contas virou SUS, né? Sistema Unificado de Saúde. Dentro dessa política SUS, que é uma política da humanização, né? Dentro dela existia o item PAISME, né, que é Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que antes dos anos 80, isso se configurava como PAISMIC, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança. E o que se configurava no concreto, na realidade, é que a assistência era mais voltada para as crianças do que para as mulheres. Por isso, a nossa atenção feminista para esse público mulher, porque nós entendíamos que nós cuidávamos da saúde de todos e menos de nós, e a política que era ofertada para nós era a política de controle de natalidade e não uma política de planejamento familiar. Isso está se repetindo com a Rede Cegonha? Não. A Rede Cegonha, eu creio que de lá para cá, não é porque de 2000, eu estava fazendo as contas aqui, de 86, que foi a primeira Conferência Nacional de Saúde que eu participei, a primeira Conferência Nacional de Saúde do Brasil, que eu participei como liderança comunitária do bairro, do Conjunto Álvaro Gaudêncio de Campina Grande, hoje conhecido como Bairro das Malvinas. Hoje são 29 anos de acontecimento. Então, são 29 anos que nós estamos lutando. Então, hoje, o programa Cegonha, com certeza, né, ele teve avanços, não é? E como toda política, ela sempre precisa ser melhorada. Mas que teve avanços, teve. Quais seriam esses avanços? Eu reconheço que não só a criança é beneficiada, como as mulheres. Eu trabalho dentro de uma maternidade e eu vejo a preocupação de estar apoiando essas mulheres psicologicamente. Aquelas que ficam com seus filhos nas unidades de intensivas, de tratamento intensivo, como UCI, ou até mesmo UTIs, não é? E também na sala do Canguru. Então eu vejo uma preocupação do serviço que eu trabalho, pelo menos, com relação ao apoio psicológico dessas mulheres, porque praticamente se ela tem seus filhos doentes, praticamente ou fraquinhos, desnutridos, que tem que pegar peso, tem que fazer alguma cirurgiazinha, ela passa a morar dentro da maternidade. Então, inclusive assim, o quadro de psicólogos dentro da maternidade durante o dia eu acho bacana. Existe uma preocupação, por isso que eu, assim, não tenho monitorado isso, não tenho avaliado isso junto a nenhum serviço, mas, assim, entendendo que 29 anos depois, não é, muita coisa mudou, né? Nós não tínhamos esse aparato todo para salvar as crianças, né? Hoje é muito difícil morrer uma criança. Da mesma forma também que eu creio que a mortalidade materna também deu uma melhorada nesse sentido. Nós temos UTIs bacanas de mulheres aqui em João Pessoa.
É uma pergunta. Não, eu tenho informe, dia 10 de julho vai haver aqui em João Pessoa a Conferência Municipal de Saúde, 10 de julho, a Conferência Municipal, e as mulheres interessadas e homens interessados também em participar devem procurar os distritos para se informar e tentar comparecer, se inscrever para a Conferência Municipal, que é a partir daí que a gente trabalha as nossas políticas públicas. Exato. E começa a mudar, né? Fazer a mudança. Exatamente, Fabiana. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, não é? A questão de uma conferência 29 anos atrás, era quando começava essa luta. A luta de ver a mulher como sujeito de direito e não ver a mulher como apenas uma reprodutora, apenas com um aparelho reprodutor para reproduzir, para amamentar. Não é? Porque nos anos 70 a mulher era vista assim, o controle de natalidade quer dizer o quê? Se controla os corpos femininos e se estimula ela ter bastante gravidez, bastante filhos ou não, dependendo do que o Estado está precisando. Se ele está precisando povoar, ele estimula. Se ele não está precisando mais de gente, de mão de obra barata, aí vamos reprimir, não é? Enfim, e isso era o que acontecia na nossa época dos anos 80, que a questão da saúde da mulher não passava pela questão da saúde, passava pela questão do controle de natalidade, para controlar as natalidades, os nascidos, né? Quem deveria nascer ou não. É tanto que nos anos 80 a gente tinha a discussão de que as mulheres estavam sendo esterilizadas em massa. 36% das mulheres nordestinas foram esterilizadas nos anos 80. Então, a partir disso, a gente estudou e entendeu. Aí foi lutar pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O que é integral? Integral é ver a mulher como sujeito de direitos, né? Não ver só a parte da doença física instalada no corpo dela, mas ela tem uma condição social que muitas vezes leva ela àquela doença. Muitas vezes não é uma doença física, não está lá um ferimento, uma coisa quebrada, mas a doença é a doença psicológica, é a somatização no corpo dessa mulher, por conta dos sofrimentos que ela vive. Por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica, não é? Muitas dessas mulheres ficam doentes, ficam depressivas, desenvolvem síndrome de pânico. Por quê? Por conta da condição de vida, do sofrimento. A síndrome do pânico, inclusive, é a incidência maior em mulheres, né? Em mulheres. Por quê? Porque, assim, nós fomos educadas para namorar, noivar, casar. Então, eu escolhi aquele homem para amar. E aí, na medida em que a vida vai acontecendo, esse amor, que até que a morte nos separe, que, na verdade, na prática, isso é uma coisa irreal, isso não existe. Existem pessoas que têm mais tolerância, outras menos tolerância. Os casamentos acabam mais rápido, outro dura mais. E ninguém é igual. Não dá para ter um modelo, você vai ser todo mundo assim, porque ninguém é igual. Mas aí o que se estabeleceu para nós mulheres foi isso. As mulheres têm que namorar, noivar e casar. Se você não passa por essa regra, você já não serve, você já não presta, você já é rotulada. E aí aquilo que você estava dizendo, se as brancas já ganham esses rótulos, imagina as negras, que a vida inteira as mulheres negras, elas chegaram no Brasil numa condição de escrava. Inclusive, para a gente entender um pouco como é que essas regras vão sendo construídas historicamente, nós éramos índios, nós não precisávamos casar, nós não precisávamos institucionalizar nada em termos de leis, né? As regras naturais da vida. E aí chega o povo de um outro país com sua cultura e que trazem essa população. As mulheres escravas foram muito penalizadas porque elas serviam os senhores de engenho, elas faziam sexo com os senhores de engenho, muitas vezes forçadamente, muitas vezes não. Claro que sempre forçadamente. E aí as negras começaram a engravidar e os senhores de engenho começaram a dizer o quê? E aí, eu vou ter que dividir meus bens com os filhos de negras? Não. A Igreja Católica veio junto, os catequistas vieram junto. E aí foram criadas as regras em função de uma economia. Passa a se estabelecer a questão da virgindade a partir daí. Então, institucionaliza o casamento a partir daí. Vamos criar regras. Então,
só pode casar primo com primo. Por quê? E quem tem que escolher? O pai escolhia, o primo que tinha que casar com a prima que tinha que casar com o primo. Por quê? Para os bens permanecerem na família. E aí começam também a surgir os casos de abortos e a hipocrisia também, né? Sim, claro, as mulheres estavam fazendo sexo sem desejar, sem permitir, não é, forçadamente, engravidavam e, consequentemente, os abortos, não é, iam acontecendo. Como até hoje acontece, a gente não pode negar essa parte do aborto que faz parte da saúde da mulher. Estupro não é só realizado fora de casa, no meio da rua, porque a mulher está quase nua. Não, tem muitos estupros que são cometidos dentro de casa pelos próprios maridos, só que nós não nos damos conta disso porque nós somos educadas para aceitar essa condição, né, de submissão e muitas vezes a mulher ela não tem o poder de negociação com o homem para uso de camisinha nem para querer aquele sexo. Aí ela cede, porque ela cedendo, eu me livro. E muitas vezes a gravidez acontece numa relação dessa que eu não estou desejando, é só o outro que está desejando. Então, isso é o que eu chamo de violência sutil, de estupro sutil. É quando uma mulher vai para a cama, mesmo que seja o seu marido, o seu companheiro, casado e tudo, mas ela não está desejando. Se ela não está desejando, é uma violência para ela. Então, muitas vezes, essa condição de que até a morte os separe, faz com que a mulher viva com este homem muito tempo numa condição de sofrimento. Eu faço porque ele é meu marido, mas eu não gosto de fazer, eu não desejo fazer. Isso é uma violência. A partir dessas coisas, muitas outras são geradas, principalmente a saúde psíquica, não é, que nós vamos chamar de somatização. Muitas mulheres engordam, muitas mulheres adquirem pressão alta. Problemas de coração. Né? Os problemas cardíacos são altíssimos, não é? Em mulher, a questão da pressão alta em mulher é altíssimo. Desenvolve a compulsão por comida, enfim. Ou por não comer, né? Ou por não comer, não é? Enfim, desenvolve um monte de coisas que nós que fazemos saúde mental, nós vamos chamar de somatização. São doenças que advêm das nossas mágoas, das nossas tristezas, das nossas, vamos dizer, dos maus tratos na nossa alma entre aspas, não é? Na nossa subjetividade. E aí a gente fala um pouco sobre o que você estava comentando agora, sobre a utilização massiva do Rivotril sem acompanhamento médico, sem recomendação médica, que as mulheres têm feito muito uso, não só do Rivotril, mas também de outros medicamentos que são calmantes, para justamente com essas fobias todas, né, e pânico e tal, estão utilizando isso e estão adoecendo ainda mais, né? Emendando na pergunta de Fabiana, eu queria que você falasse se existem centros, né, de atendimento aqui em João Pessoa, na Paraíba, que atendem mulheres que sofrem transtornos mentais, né? Tanto aqueles transtornos graves, quanto uma depressão, qualquer coisa assim, porque ultimamente o SUS, assim, pelo menos aqui em João Pessoa, psiquiatra é difícil encontrar ou às vezes não tem, pelo SUS. Psicólogo também nem se fala. Então, como é que as mulheres pobres, né, que a rica vai lá, paga e tal, tem o seu atendimento. Psicólogo e tal. É um pouco para elite, né? É uma coisa de elite. Se psicólogo, elas não tivessem o direito de ter um psicólogo. Exato. E o psiquiatra também, assim. Então, tem algum atendimento, né? Algum centro que as mulheres que precisem desse tipo de coisa aqui? Olha, Mabel, é exatamente por isso que as mulheres se automedicam. Porque não existe um lugar onde essas mulheres possam ir buscar este socorro. Porque, assim, geralmente, a cultura medicamentosa, o que é a cultura medicamentosa? É buscar o imediato. Não é buscar o imediato, a gente está com dor de cabeça, corre e toma um analgésico. O analgésico, a dor de cabeça é apenas um sintoma de alguma coisa não está legal no meu corpo, mas eu vou e tomo o comprimido, o sintoma foi embora, eu tô boa de novo, mas eu não tô boa coisa nenhuma, eu apenas mascarei o sintoma, não é? E aí a mulher tá em sofrimento, não dorme, ela tá super ansiosa, ansiedade super elevada, ela tá medrosa, ou ela tá rancorosa, ela tá triste, e aí muitas vezes uma vizinha diz, eu tomei um remédio, foi tão bom, eu durmo tanto, nunca mais eu dormi na minha vida, a vizinha chega, eu tomei esse e dormi, e ela começa a tomar e viu que realmente
ela dormiu, ela relaxou. Então, ela está buscando o quê? O imediatismo. Ela está buscando sarar aquela dor naquela hora. Mesmo que a dor não seja uma dor física, é a dor que eu estava falando, entre aspas, na alma, a dor no sentimento, a dor da emoção. E aí isso é mascarado mais uma vez. E muitas mulheres estão se automedicando com tranquilizantes, não é? E isso não é uma coisa boa. Qual o perigo disso, Vilma? Qual é a consequência disso para a mulher? E no caso dessas mulheres que estão se utilizando desses medicamentos, como é que elas devem fazer para parar? O que é que devem fazer? O que devem procurar? Quais são as instituições? De que forma elas podem começar a se tratar de outra forma? Então, justamente, porque assim, se eu tomo um comprimido hoje, viu que deu certo, aí a tendência é eu querer mais, tomar outro, isso vai gerar uma dependência. Mas não tem ninguém acompanhando para saber se esse tratamento já está bom, se não está bom. Isso vai gerar uma dependência. É droga, gente. É droga. É medicamento, é droga em formato de medicamento. É tanto que os psiquiatras não gostam de medicar, porque causa dependência no sistema nervoso central. Vai chegar ao ponto que não vai mais dormir se não tomar, né? Mas tem que ter um profissional acompanhando, tem que ter, se a mulher está com esses problemas, que eu digo... Quem ela deve procurar? Procurar o psicólogo, um profissional da psicologia, que a psicologia não usa medicamentos, o medicamento é a fala. Muitas mulheres estão gordas porque engole o quê? Engole sofrimento, engole preocupação, engole sobrecarga de trabalho. Então, lá no psicólogo, ela vai fazer o quê? Deixar o lixo. Você era psicóloga no município de João Pessoa. Eu trabalhei no Centro de Referência da Mulher de Nalva Bezerra durante 2 anos. Não é? Agora, esse começo de ano, eu deixei de trabalhar. Então, lá converge as mulheres que têm problemas de violência doméstica. Não significa que vai denunciar o marido, não, gente. Lá ela vai buscar apoio para sair desse lugar de inoperância. E a violência psicológica também, que é bem sutil, maltrata muito. Maltrata muito. Ela vai se fortalecer para ver o que é que ela quer mesmo da vida dela, não é? Para ver o que está acontecendo. Que lugar é esse que eu estou me colocando na vida, no mundo, não é? E aí trabalhar esse sofrimento para decidir o que é melhor para a vida dela. E muitas vezes a relação até melhora, porque ela está sendo orientada para melhorar, não é para piorar, não é? E tomar o remédio, você só passarou a dor naquela hora. Amanhã o problema está do mesmo jeito. O problema está lá. E muitas vezes maior, porque você vai acabar aí, começar a tomar remédio, o seu estômago. Como é que vai ficar seu estômago? Pois não é? Então é procurar um centro de aí nós aqui em João Pessoa, assim, Mabel fez a pergunta, e aqui em João Pessoa tem algum centro? Eu acho que aqui nós temos um pouco de deficiência com relação a isso, né? A política de saúde mental, eu vejo um pouco de deficiência. Ela se estrutura tanto nos ambulatórios como nos CAPs AD, né? CAPs AD, CAPs I, que é CAPs infantil. Nós temos o pronto atendimento, que é a porta de entrada da saúde mental. Lá ele sabe para onde encaminhar as pessoas. O pronto atendimento é aonde? O pronto atendimento fica na antiga maternidade de Mangabeira. Fica ao lado do Trauminha. É no Trauminha. Chegando lá, qualquer problema de transtorno mental, de saúde mental, de dependência química, chegando no pronto atendimento de Mangabeira, vai ser avaliado pela equipe. Lá tem uma equipe, tem médico, psiquiatra, tem psicólogo, tem assistente social, enfermeira, vai poder ficar lá até 72 horas em observação para poder ser encaminhado. Esse programa, em tese, ele atinge toda a Paraíba. Então, tem mulheres aqui ouvindo na Paraíba que talvez estejam precisando de alguma orientação. Você sabe dizer... Porém, nós temos aquelas mulheres que não precisam chegar lá no pronto atendimento, que elas não estão num desequilíbrio total. Elas estão ansiosas, elas estão depressivas. Então, essa mulher aí sistema de saúde, isso. No seu distrito, nos distritos, nós não temos psicólogos no programa de saúde da família. Nós não temos psicólogo. Mas ele pode encaminhar para o ambulatório do Juliano Moreira e pode encaminhar para os CRAs. No Cristo tem psicólogo. Tem psicólogo, deixa eu ver aqui, Cristo, Torre, tem equipe de psicólogo. Então, se ela não pode atender, mas ela sabe onde encaminhar.
Nós temos o Equilíbrio do Ser, que é um serviço das terapias alternativas, muito, muito importante, muito bom. Inclusive tem uma roda que se chama Constelação Familiar, e é muito interessante no caso de conflitos familiares, não é? A família participar desse programa de constelação familiar para se ver dentro desse lugar, para adolescente, para mulheres, enfim. Vilma, você faz parte do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Então, a gente passou um pouco falando sobre o aborto, né? E a gente tem que ver também a consequência disso, como é que isso acontece, né? De que forma, porque o que a gente percebe muito é a hipocrisia, e a gente sabe que os abortos acontecem principalmente, inclusive, em mulheres negras e pobres, e as mulheres ricas, elas fazem aborto e não, né, procuram clínicas especializadas, pagam, né, para isso, para terem esse tipo de atendimento, e elas geralmente não sofrem sequelas, né, não têm sequelas, não morrem, mas aí a gente tem casos com relação às mulheres pobres que procuram, né, fazer aborto clandestinos, né, e elas sofrem as sequelas e mortes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, assim, enquanto católica pelo direito de decidir, a gente estuda e entende que aborto é uma questão de saúde pública, porque passa pelo corpo feminino, pelo aparelho reprodutor feminino. E aí tem, em função da nossa educação de submissão, né, e de opressão, muitas vezes a mulher se submete à relação. Ninguém engravida sozinha. Já dizia uma campanha da Cunhã Coletivo Feminista. Mulher nenhuma engravida só. Mas a culpa vai ser para ela, né? E aí recai a culpa em nós mulheres. Por quê? Porque o aparelho reprodutor é no nosso corpo que cresce a barriga, não é? Porém, nem sempre eu desejei aquela barriga grande. Nem sempre aquela barriga grande foi programada, foi desejada. Enfim, e o aborto, assim, ele acontece... não por uma questão de condição social. É claro que a gente vai ver mais mulheres lá na classe social fazendo aborto, porque a classe social é maior do que a classe rica. Porém, a classe rica faz aborto, mas faz aborto e ninguém vê, porque o aborto da classe rica é feito em clínicas particulares, ela não aparece nas estatísticas. Quem vai aparecer nas estatísticas são os abortos das mulheres pobres que chegam no serviço público, que vai aparecer como curetagem, não é? E não é dito que foi provocado, claro que não, porque pelo nosso Código Penal, isso gera uma prisão, não é? Por entender que se é vida ou morte, tem essa polêmica aí, não é? Porém, o que se diz, e tem inclusive a teoria, uma teoria do probabilismo da Igreja Católica, que foi criada por Santo Agostinho, que vai dizer que quando a gente faz uso da consciência em benefício próprio, não existe pecado. E aí eu queria trazer, falando isso, dessa teoria, eu queria trazer um exemplo, quando estudante, lá em Campina Grande, nos anos 80, que fazia uma cadeira de psicologia social, eu fui para a periferia da cidade fazer pesquisa, e a minha pesquisa o tema era planejamento familiar, e um dos itens das questões era: você já fez aborto? Você já abortou? E abortar é pecado? E aí as mulheres respondiam: pecado é ter e não poder criar. Então a gente entende que essa representação que ela está trazendo, né, do pecado, né, tem a ver com a condição social, não é dela. Então, muitas mulheres passam por muitos sofrimentos para interromper uma gravidez. Quando eu fiz essa pesquisa, então, mulher nenhuma faz aborto porque quer. Porque mulher nenhuma, ela está entendendo que ela pode morrer. Então, mulher nenhuma quer morrer. Vai fazer um aborto para morrer. Né? Você faz morrendo de medo de morrer. Então, assim, o que se diz é: nós não somos um sujeito de direito? Não passa pelo nosso corpo? Então, a decisão, né? Se eu tenho um companheiro, que ótimo, eu posso estar decidindo com ele, não é? Mas se é no meu corpo, sou eu que tenho que decidir quantos filhos eu quero, na hora que eu quero. Enfim, é isso que nós mulheres lutamos, né? Para que
de fato, esse diálogo mais humanizado, mais equilibrado e humano vem acontecer entre nós, né? Mulheres e homens, para a gente não estar passando por esse sofrimento que, além de estar gerando quem a gente não quer, na hora que a gente não quer, não é? E ainda ter que pagar por um preço que eu mesma não escolhi isso. E as mulheres sendo mortas por isso, né? Morrendo por isso. É um assunto bem delicado e como passa pela questão da vida e passa também pelas questões das religiões, né? Então vem a questão da culpa, principalmente o cristianismo, né? O catolicismo. Então é um assunto bem delicado que traz consequências até psicológicas, exatamente, né? Para as mulheres muito fortes. Isso eu não sei se dizer se apenas nas mulheres, né? Porque nos homens que sofreram aborto, assim, o casal deveria ser o casal que fez o aborto, mas não é. A mulher, como está no seu corpo, é ela que fica responsável também, penalizada por isso. Eu queria só citar um caso que eu soube recentemente de uma senhora que ela tinha mais de 50 anos, engravidou e tal, e foi terrível para ela, né? Essa gravidez, ela ficou com vergonha e sempre ficava recolhida na sua casa, no interior, aqui da Paraíba. Ela ficava recolhida em sua casa para não se mostrar para a sociedade grávida, né? Com a barriga, então ela se tornou uma vergonha muito grande para ela. E aí ela ouviu no rádio um padre falando que as mulheres deveriam tomar chá de aroeira para não engravidarem. Na verdade, a gente sabe que o aroeira é abortivo, então funcionaria como um sistema de pílula pós-gravidez, né? Tem aquela pílula até 72 do dia seguinte, exatamente. Então funcionaria como uma pílula natural. E aí ela toma todos os dias essa aroeira, não vem a culpa para ela. Ela acha que ela não está abortando, né? Na verdade, a culpa é o pior consequência, eu acredito, para a mulher. Inclusive tem as místicas com arruda, não é, com várias ervas, não é? Mas assim, isso também, ó, com relação, por exemplo, a comprimidos, método contraceptivos, a gente está falando para evitar essa gravidez indesejada. Então vamos ver comprimidos. Lá nos anos 80, quando eu perguntava às mulheres se elas tomavam comprimidos, elas diziam que sempre que elas experimentaram, elas passaram mal, elas vomitaram, elas engordaram, elas emagreceram demais, ou não dormia, ficaram irritada, agitada. Porém, se o companheiro dela quisesse fazer, né, para que ela não tivesse todo esse mal-estar, essa coisa, funcionaria muito mais, não é? Uma ligação para homens, né, uma vasectomia, é uma coisa simples, em 20 minutos ele sai andando, bacana. Porém, se a gente vai fazer uma ligação de trompas, a gente vai ficar com a barriga cortada um mês inteiro, não é? Então, veja que tem umas disparidades, né? E aí, olha, a questão da representação que as mulheres fazem do comprimido, que essa massinha junta lá no útero e que vai adoecer. É quando a gente vê as questões aí a gente vai ver de onde vem o câncer de mama, de onde vem o câncer de útero. São coisas que a gente poderia estar abordando aqui, mas infelizmente, né? Nosso tempo é pouco. 15 horas e 2 minutos. Dalmo pediu para falar aqui, a pedido, vai dar um recado a pedido de Fábio Mozart. Dalmo. Então, boa tarde a todas e a todos, ouvindo a conversa interessantíssima. O programa tem cumprido esse papel, viu, Vilma, de também estar tocando em pontos aí tabu, né, na verdade, na imprensa de modo geral, e a gente também tem aberto esse espaço aqui no Alô Comunidade. Pessoal, é só um recado para o Fábio Mozart, ele deve estar ouvindo o programa em casa, e passou por aqui o Brasinha, Fábio Mozart, deixou aqui o desenho de palco para a festa que vocês vão realizar em Itabaiana, aí na véspera do Dia das Mães. Ele deixou aqui o croquis do palco aqui com o desenho das posições e me pediu para passar para você o desenho aqui, o Brasinha, que passou ainda há pouco aqui no estúdio. Eu vou escanear e vou mandar pro teu e-mail, Fábio Mozart. Um abraço também para Beto Palhano, que está na escuta do programa no Geisel. Aproveitando o alô para Beto Palhano, para você, Dalmo.
para Fábio Mozart, para Josélia Veloso, Tatiana Bandeira, minha ex-vizinha que agora está morando em Aracaju, com o maridão Disley e os filhos. Todos estão agora nos escutando pelo link do site da Tabajara, Mabel. Também um alô para Sara Helena e Cícero Roberto da Torre, que irão se casar no mês de maio. Também na Torre para Joana Cesário, Júlia Veloso e Davi Oliveira, meus pais também estão lá. E um alô para o músico Dida Fialho, que está nos acompanhando pelo Facebook, nos mandou uma mensagem. Você viu aí, Mabel? Não. O músico Dida Fialho. E um alô para José Mailton, de Gurinhém, ele que nos retransmite o Alô Comunidade toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, na Rádio Comunitária e Difusora de Gurinhém, Mabel. Ok, Fabiana. Vilma, dando continuidade aqui à entrevista. Bom, a gente acabou de ser informada que o tempo está acabando, né? Gostaria de agradecer muito a Vilma Vaz, né? A psicóloga Vilma Vaz, que neste sábado, nessa tarde de sábado, compareceu aqui ao programa Alô Comunidade. E mandar um alô também para minha mãe, Dona Rita, meus irmãos, sobrinhos, né? Para Terlúcia Silva, que também está nos escutando, Cristina Lima, Maria do Socorro Borges. Terlúcia vai estar no próximo programa, não é isso? Lorena Monteiro, exato, José Roberto, Sandoval Fagundes, Edna May, Raquel Stanik, enfim, muita gente. Obrigada, Vilma. Deixa aí você. Eu queria deixar um alô para todas as mulheres dessa Paraíba. Procurem, principalmente aqui de João Pessoa, procure sim os distritos, vamos participar das conferências. A gente só chegou onde chegou com os programas atuais porque nós lutamos, nós fomos para a rua. Então, venham participar da conferência, procure os distritos. Esse é o meu alô comunidade para a mulherada de João Pessoa. Obrigada, também, eu que agradeço esse momento. Também um alô para a Graça do sítio Caboclo de Guarabira e Aldenora da Pastoral da Criança. Aproveitando, a gente queria lembrar que esse programa é um programa especial do mês das mulheres. O próximo programa será com o tema Mulher e Mídia, né? Então, o próximo programa será dia 28, Mulher e Mídia. Ok, até lá então, né? Boa tarde a todos e todas. Fluir 689.110 kHz Tabajara, João Pessoa, Paraíba.